Salve, salve para você que nos acompanha nas redes sociais aqui da Gerais FM. Eu sou o Ricardo Reis e este é o podcast Esporte Gerais, um podcast da Rádio Gerais FM. Por aqui, além das notícias esportivas, nós teremos também convidados especiais que vai passar a limpo seus principais temas da carreira e também as suas histórias. No programa de hoje, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, no Campeonato Brasileiro da Série B, da Copa Libertadores, da Copa Sul-Americana, da Copa Amapá 2025, que tem 2 representantes coromandelenses, além de uma entrevista com uma pessoa muito especial. O podcast Esporte Gerais tem o apoio da Academia Bojão Fitness, Hamburgueria América, Supermercado Gonçalves e Uniub Polo Coromandel. No último sábado, dia 29/3, a equipe coromandelense Agroterra Fivela Huracan entrou em campo contra a Associação Atlética Abadiense de Abadia dos Dourados e venceu pelo placar de 1-0. Isto pelo Grupo A da Copa Amapá 2025. Lá em Douradoquara, a equipe do Douradoquara venceu a equipe de Guardamó pelo placar de 3-1. Com esses resultados, a classificação do Grupo A, já definitiva para as oitavas de finais, ficaram da seguinte forma. Primeiro lugar ficou Douradoquara, segundo lugar ficou Agroterra Fivela Huracan, terceiro lugar, a Associação Atlética Abadiense e em quarto lugar, também de Coromandel, a equipe da nova geração. As oitavas de finais começarão no dia 12 e tendo o segundo jogo no dia 26. Só teremos condições de relatar os confrontos após a rodada deste final de semana de um jogo atrasado entre Nacional e Niterói, que definirão os confrontos das oitavas de final. Mais uma vez, as duas equipes coromandelenses conseguem classificação para as oitavas de final da Copa Amapá 2025. Força para a equipe da Agroterra Fivela Huracan e também para a equipe da nova geração. Começou a Libertadores 2025 para as equipes brasileiras. Os classificados Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza, Flamengo, Inter e Bahia são os representantes brasileiros nesta competição. 3 times brasileiros já entraram em campo por essa competição Libertadores. O Botafogo, que visitou a Universidade do Chile, perdeu pelo placar de 1-0. O São Paulo, que visitou o Tajeres, venceu por 1-0. E o Fortaleza, em casa, sofreu um revés para o Racing pelo placar de 3-0. A Copa Sul-Americana também é destaque aqui no nosso podcast e começou na última segunda-feira. As equipes brasileiras entraram em campo e o Vitória conseguiu um empate com a Universidade Católica do Equador pelo placar de 1-1. O Corinthians perdeu em casa para o Huracan pelo placar de 2-1. O Sport Luquenho perdeu para o Grêmio pelo placar de 2-1. O União Santa Fé venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0. Once Caldas, o Fluminense ganhou pelo placar de 1-0. O Melgar 3, Vasco também 3. E Cienciano 0 e Clube Atlético Mineiro também 0. Isso pela Sul-Americana. As equipes voltam a campo na próxima semana. No próximo programa a gente traz os demais resultados, tanto da Libertadores quanto da Copa Sul-Americana. Começou o Campeonato Brasileiro 2025 para os times do esporte brasileiro, o campeonato mais importante que temos no Brasil. Nós tivemos os seguintes resultados da primeira rodada. O São Paulo empatou em casa com o Sport de 0-0. O Cruzeiro venceu o Mirassol pelo placar de 2-1. O Grêmio venceu o Clube Atlético Mineiro também pelo placar de 2-1. O Fortaleza venceu o Fluminense pelo placar de 2-0. Esse resultado causou a demissão do técnico Mano Menezes do Fluminense. O Juventude venceu o Vitória pelo placar de 2-0 e o Flamengo e Internacional, num grande jogo da rodada, empataram em 1-1. O Palmeiras e o Botafogo não saíram do 0-0 no placar e o Vasco e Santos, Vasco venceu pelo placar de 2-1. Bahia e Corinthians empataram em 1-1 e o Bragantino empatou com o Ceará pelo placar de 2-2. Voltando a falar sobre o Fluminense, que teve a queda do técnico Mano Menezes, mas já anunciou o novo treinador. Renato Gaúcho é o novo treinador do Fluminense para a temporada 2025. Boa sorte ao Renato Gaúcho, boa sorte ao Fluminense, e já tem treinador na corda bamba, viu? Segundo a imprensa, noticiaram que o treinador do São Paulo não resiste a mais nenhuma derrota. Tanto é que o São Paulo jogou fora de casa ontem, conseguiu um placar importante, o placar de 1-0, e eles não resiste a mais uma derrota. O Zubeldia, técnico do São Paulo, que também está na corda bamba. O Campeonato Brasileiro é assim mesmo, né? É um campeonato em que treinadores que não conseguem fazer um papel importante, que não conseguem dar dinâmica ao seu time,
tende a perder o seu lugar com facilidade. O Fluminense falava também na volta de Diniz, que foi descartado pela diretoria, anunciou, então, Renato Gaúcho é a primeira troca no comando neste Campeonato Brasileiro 2025. Passamos a limpo aqui o esporte nacional e também o esporte local, aqui no nosso podcast Esporte Gerais. O Esporte Gerais tem o apoio da Academia Borjão Fitness, Hamburgueria América, Supermercado Gonçalves e Uniub Polo Coromandel. Vamos fazer um pequeno intervalo comercial e na volta nós vamos estar entrevistando aqui, falando com o Célio Rosa Pérez, o Celinho, que vai falar para nós um pouco sobre o esporte e também sua vida esportiva. Ele que é professor de educação física e tem uma carreira bacana no esporte coromandelense. É rapidinho, a gente volta para fazer essa entrevista. Você pode até pensar, se tem o melhor lugar, a melhor hamburgueria você vai encontrar. American Burger, vai lá. Receitas originais, molhos artesanais, defumado, picante, alho, hambúrguer artesanal, batata frita, milkshake, tradicional grelhado, smash burger, American Burger, sim. 3841-3830, sabor incomparável. Desligue e peça o seu. Baixe o aplicativo e faça o seu pedido. O American Comida Artesanal agora possui novidades. Choperia com chopp trincando da Heineken, frango frito e anéis de cebola empanado. Aberto de segunda a sábado de 18 horas à meia-noite. Você sabia que a prática de musculação é fundamental para se ter uma boa saúde? A Borjão Fitness está preparada para receber alunos desde a infância até a terceira idade, com profissionais qualificados para dar todo o suporte necessário com exclusivo programa de iniciantes. Na Borjão Fitness, nosso atendimento é personalizado. Trabalhamos com musculação, funcional, HIIT, circuito, treinamentos para corredores, melhor idade, kids, Muay Thai, spinning. Vem para a Borjão Fitness. Aqui a gente te ajuda. Avenida Governador Israel Pinheiro, 877, em frente à ABB. Telefone WhatsApp 34 99221 7673. No Supermercado Gonçalves, você encontra tudo para o seu dia a dia com qualidade e economia. Quer fazer aquele churrasco com a família e os amigos? Nossa equipe especializada está pronta para te atender e ajudar na escolha das melhores carnes e bebidas. E para sua comodidade, fazemos entregas a domicílio. É só chamar no WhatsApp ou ligar para a gente, 3841-1050. Estamos abertos todos os dias, inclusive domingos e feriados, sempre prontos para te atender. Venha garantir suas compras com praticidade e os melhores preços da cidade. Supermercado Gonçalves. Variedade, qualidade e bom atendimento. Rua Arthur Bernardes, 1355. Telefone WhatsApp 3841-1050. Na Uniub Polo Coromandel, o seu futuro começa agora. Escolha entre graduação e pós-graduação nas áreas mais diversas: engenharia, tecnologia, humanas, gestão, saúde, agro e muito mais. Aqui você encontra a formação que vai transformar sua carreira. A Uniub não é só uma faculdade, é uma universidade de verdade, com excelência acadêmica e qualidade de ensino reconhecida. E o melhor, você pode contar com descontos de até 80% para facilitar sua caminhada até o sucesso. Dê o primeiro passo para conquistar o seu futuro com a Uniub pelo 34 3817 0172. Estamos recebendo hoje nos estúdios o nosso amigo que, além de uma referência futebolística na nossa região, um ex-jogador de futebol, pai de família e excelente profissional da área de educação física. Estamos falando de Célio Rosa Pérez, o Celinho. Seja bem-vindo, Celinho. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, amigos do podcast. Boa tarde, Lucas. Todos que estão nos assistindo aí. É um prazer estar aqui, conversar com você e falar sobre esporte, né? Que é uma paixão, né? E que é minha paixão também. Celinho, fala para nós um pouco sobre a sua formação acadêmica, Celinho. Então, Ricardo, eu sou formado pela Uniub de Uberaba, em Educação Física. Tenho uma pós-graduação em natação, outra em Gestão e Recursos Humanos e outra em Grupos Especiais, que é uma pós-graduação nova que está tendo, que está dando aos profissionais de educação física um cabedal para trabalhar com diferentes grupos que normalmente não
são atendidos nas academias. Tipo assim, musculação feminina, musculação para portadores de deficiência, musculação para diabéticos, musculação para hipertensos e outros assuntos mais, pessoas com Alzheimer, usualmente não são tratados nas academias. Então, é uma área de estudo nova, né? Certo. Que o Instituto Valorize está oferecendo. Então, é uma inclusão, na verdade, Exatamente. na prática esportiva dessas pessoas que não tinham esse espaço, né, Celinho? Exatamente. Celinho, a gente sabe que você já foi um jogador de futebol muito querido, muito conhecido na região. Conta para nós um pouco dessa sua trajetória futebolística, Celinho. Só complementando aqui uma formação, e depois dessas pós-graduação, eu me ingressei na UF e fiz um mestrado em educação. Então, sempre eu vou usar uma expressão, que essa expressão mexe muito comigo, Ricardo. Eu vou usar ela agora antes de falar sobre a minha parte, sobre a minha trajetória no futebol. O menino é o pai do homem. Hoje, nós da educação física temos a responsabilidade de tratar esses meninos que estão por aí, porque há um tempo muito curto, daqui a um tempo muito curto, são eles que vão tratar dos idosos. E se a gente tratar essas pessoas, essas crianças com carinho, tratar essas crianças com amor, elas vão saber tratar dos adultos. Então, é lindo isso daí, né? Sim. A criança é o pai do homem. Sim, vai lá, leva a gente lá no sentimento fazer mais uma profundo, viagem, né? Fazer né? uma viagem justamente por essa preocupação, né, Celinho? Que hoje tem-se, que a gente pensa no futuro, tem que planejar o nosso futuro, né? Que a gente depende desse futuro, então... E as pessoas estão envelhecendo, nós estamos envelhecendo, né, Sim. Ricardo? Então, Ricardo, eu desde criança gostava muito de jogar futebol, e o meu sonho, direto no radinho, escutando futebol pelo rádio, meu sonho era ser jogador de futebol. Aí comecei a jogar em Coromandel, depois tive uma passagem pelo Fluminense de Araguari, pequena, pelo RT de Patos também, pequena, fui para o Nacional de Uberaba, passei pelo Uberaba Esporte também, passagens pequenas. E já morando em Uberaba, eu me decidi, vendo todo aquele cenário, vendo o dia a dia dos atletas, eu resolvi estudar. Falei, eu vou estudar. Comecei a estudar em Uberaba, se surgiu uma oportunidade de jogar, conciliando as duas coisas, tudo bem. Mas aí fiquei jogando só para alguns clubes em Uberaba e retornei a Coromandel. Ainda tive uma pequena passagem pelo Coromandel Esporte Clube depois, e foi essa a trajetória, né? Uma trajetória que soma muito a minha profissão, né? Que a gente aprende a lidar muito com pessoas, né? Sim, essa vivência, né, no mundo esportivo, dentro de vestiário, né? Aquela convivência em grupo, né, de pessoas diferentes, de cidades diferentes, faz com que o professor de educação física tenha um gabedal grande de conhecimento para que possa passar isso aos seus alunos, né, Celinho? Com certeza, Ricardo. E aqui em Coromandel, Celinho, você, nessas andanças do futebol amador, já defendeu o Maracanã, defendeu o Coromandel? Não, o Maracanã não. O Maracanã não. Assim, não tive essa oportunidade. Para mim seria uma felicidade muito grande, porque eu admiro muito a história do Maracanã, né? Mas o Coromandel Esporte Clube, jogando pelo Coromandel, nós conseguimos formar uma equipe. Estava falando para você que das equipes puro sangue, né? Sim. Na época que nós conseguimos formar uma equipe só com jogadores da cidade. Fomos campeão do Balvilhão, um campeonato difícil. Depois, o Macilão morava aqui, ele era um tipo de presidente, jogador e diretor. E ele falou, Celinho, vamos chamar uns profissionais aqui para a gente ver como é que a gente está jogando? Ué, então vamos. Aí trouxemos o RT de Patos, ganhamos de 2-1. Trouxemos o Fluminense de Araguari, 2-2, um jogaço. Trouxemos o Uberlândia Esporte, aí nós perdemos por 2-1. Trouxemos o Araxá, ganhamos de 1-0 aqui dentro de Coromandel. E a equipe totalmente de Coromandel. Aquele time de Coromandel era a época de Haroldo, Isso. Você, Haroldo... Haroldo, Soares, Macilon, André, Zé Onésio, Paquinha, Sim. Tarcísio, que hoje é um dentista na Vazante, excelente jogador, Macilon, Renato, Nengo, Soares,
Mauro Machado, e aí tinha o Arthur Barrage, um monte de outros jogadores. Depois dessa passagem, nós fomos campeão, nós começamos a adentrar mais. O Tubal Vilela ficou um torneio muito mais forte ainda. Aí nós trouxemos alguns jogadores. Aí veio Carlinhos Curtis, veio Clarete do Beraba, veio outros jogadores. E aí, Ricardo, era uma loucura, né? Eu estava conversando com o meu Silon por telefone essa semana e ele falou: Celinho, eu não me esqueço o dia que nós sagramos campeão do Tubal Vilela. A torcida entrou em campo, carregou todos os jogadores do campo até na porta do cinema, depois levou-nos para o restaurante chamado Balaia, fechou o restaurante e falou: é por nossa conta. Olha pra você ver, a paixão, né, vem de... É impressionante, né? É impressionante. Coromandel foi celeiro de grandes jogadores, né, Sérgio? Nossa, muitos. A gente tinha vários times em Coromandel no futebol amador, tanto o adulto como também o infantil, né? E desses, tanto do infantil subiu grandes jogadores, do adulto também. A gente tinha... que eu não tive o prazer de conhecer, mas a gente tem conhecimento que foram grandes jogadores aqui em Coromandel, né? Gilberto Caceba, Paquinha, né? Essa turma, assim... A turma lá das Piteiras, né? Que tinha também o Zico, que era lateral, né? Tem o Neuber, o Neuzi, aquela turma da Piteira ali também, que teve e rendeu grandes jogadores para Coromandel, né? Coromandel era um celeiro de grandes atletas, né? Desde o Coromandel Esporte Clube, como que você está falando aí do Gilberto Caceba, do Maracanã, o Guirra, tantos outros que a gente, se for falar aqui, vai gastar uma tarde inteira, né? Dá um livro, né, Zé? Dá um livro, Mas é interessante a gente ver a história do futebol coromandelense, principalmente do futebol amador, que o Coromandel teve uma passagem pelo futebol profissional, né? Disputou o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, né? Mas no futebol amador, propriamente dito, é que a qualidade dos jogadores que tinha e a quantidade de equipes que tinha em Coromandel, né? Tanto na zona urbana quanto na zona rural, né, Celinho? É impressionante, né, Ricardo? Eu tive a oportunidade de trabalhar no governo do Dr. Nivaldo, como secretário de esportes, e nós tínhamos 1ª, 2ª, 3ª divisão. Cada time da 1ª, 2ª e 3ª tinha um time juvenil, entrava em campo também, e muitas equipes não disputavam, ficavam de fora, assim. E muitas equipes. Na 1ª eu lembro que era 8 equipes, na 2ª tinha 12. Você acha que isso deve muito, Celinho, devido ao êxodo, né, dos filhos hoje terem que sair para estudar fora, muitas das vezes, que o futebol coromandelense, como o futebol do Brasil todo, teve essa caída nos times amadores? Pois é, Ricardo, eu acho que isso aí é uma coisa que que vale a pena um estudo, né? O que aconteceu que hoje dificilmente você forma um grande jogador, um grande atleta na cidade, onde estão os times, né? Tem muita gente que fala com o advento do celular, das redes sociais, a violência urbana, um monte de coisa, né? E eu acho que, assim, antigamente existiam umas coisas interessantes, os campinhos de terra, onde... Ninho de galinha. Isso... o Zé Cabeça, Ninho de Galinha, Prodecon, muito campo onde os meninos jogavam descalços, tinham oportunidade de jogar e formavam-se times. E hoje a gente, nós fomos para o sintético, né? Geração sintética, né? E os minicampos. Eu estava lá em casa pensando esses dias, quando eu vou em algum lugar que eu vejo, na nossa época, o que mais incentivava a gente era driblar. Sim. Hoje a gente vai ver treino das equipes, só escuta uma palavra, toca a bola. Ninguém incentiva os meninos a driblar mais. Driblar é a essência do esporte, é 1 contra 1. Isso que é o prazer. Nós driblávamos, eu tinha futebol, todo mundo que pegava a bola driblava. Inclusive eu tive um treinador... que até foi treinador do Coromandel, J. Alves, todo o treino dele tinha 1 contra 1. Gente, nós precisamos jogar 1 contra 1, isso é que é o esporte. Hoje você não vê ninguém incentivando as crianças a fazer 1 contra 1 mais. E parece que hoje o futebol ficou mais na força física, né, Celinho? Muita força física, muita questão de academia, né? A preparação física mudou muito, diferente, eu não sei se foi para melhor. Hoje a gente vê grandes times, inclusive até a seleção brasileira, parece que o time cansa rápido.
E a gente tem que entender, Celinho, que o conjunto família e futebol tinha que caminhar junto. O futebol, que eu digo, o esporte em geral, tinha que caminhar junto para a família incentivar o filho a praticar qualquer tipo de esporte, para que ele tenha também aquele convívio com as outras pessoas, que é muito importante, né, Celinho? Então, Ricardo, assim, eu até orientei um trabalho lá na faculdade, teve uma aluna lá que fez um trabalho falando sobre as quadras dos bairros. Ela fez uma pesquisa, porque pensa bem você, antigamente não tinha campo. Certo. Era campo de terra, não tinha quadra. Hoje o Coromandel está repleto de polo esportivo, tem quadra em quase todos os bairros e toda hora que você passa não tem ninguém jogando. É verdade. Então, essa aluna fez um trabalho entrevistando os moradores circunvizinhos a essas quadras. Nenhum dos moradores gostaria que aquela quadra ou aquele campo estivesse ali. Olha que interessante. Eu tenho essa pesquisa. Então, aí ela foi mais fundo. Por que você não gosta que tenha essa quadra aqui perto da sua casa? Ela falou, olha, aqui só vem traficante, só vem usuário de droga. E qual pai que vai levar uma criança lá? Aí a gente fica conversando. Eu acho que se tivesse um professor de educação física ou um técnico lá nessas quadras, com o celular na mão, pode trazer sua criança, falava com o pai, até a sua criança pode trazer que eu vou atender. Em cada quadra dessa, porque esporte é massificação. Sim. Se você massificar, se a gente eleger, poderíamos começar com 2 quadras. Coloca um professor num bairro aí, mais distante, outro, e começava 2, 3, 4 e aumentando. Põe um assistente social para cadastrar esses filhos, se alguém precisar de atendimento médico, vai atrás do médico, organiza. De repente, nós teríamos aí 500 mil crianças praticando. Então, o que seria? Massificar o esporte. E, nessa quantidade grande, nós teríamos condições de achar diamantes. Sim. O diamante poderia ser achado ali. Se a quantidade é pequena, porque eu acho, por exemplo, em Coromandel, antigamente a quantidade de praticantes era muito maior. Uhum. Então, se é pequena, a probabilidade de achar um diamante desse é menor ainda, né? É menor. Então, não é difícil para a administração pública botar um projeto desse que a gente vem cobrando há muito tempo. Colocar o estudante de educação física nos bairros, faz escolinha, a pessoa morador do bairro não precisa deslocar. Imagine você, uma pessoa que mora lá no Brasilzinho, trazer o filho, às vezes nem carro tem, para jogar bola no polo esportivo. Não vai vir, né, cara? Fica mais difícil, né? Celinho, vamos dizer assim, essa seca do futebol amador, do futebol de criar-se jogadores, reflete na seleção brasileira, né, Celinho? Visto que a gente tem notado hoje que jogadores, a cada convocação, a cada jogo da seleção brasileira, desilude também as crianças de assistir um jogo da seleção. Então, Ricardo, eu conversava com você há pouco aqui que o futebol ganhou um sentido mercadológico, né? Sim. É o futebol dos empresários. Eu, particularmente, defendo há muito tempo que a seleção brasileira fosse com apenas jogadores que jogassem no Brasil. Por quê? Por alguns motivos. Qual é o primeiro dele? Eu acho que hoje a seleção brasileira, poucas pessoas têm apetite de assistir jogo do Brasil. Sim. Esses jogadores que jogam fora não jogam como eles jogam no time deles. Eles vêm aqui para jogar e a gente não vê, eles não jogam, não tem a mesma performance que eles têm lá nas outras equipes. Então, eu acho que se a gente partisse para uma seleção brasileira só com jogadores do país, eu acho que em pouco tempo, a gente ia ter uma resposta muito melhor e a gente ia despertar nesses jogadores que estão fora do Brasil a vontade. Mas eu queria tanto vir jogar pelo Brasil, eles não me chamam mais, o que está acontecendo? Eu acho que eles tinham que ter um gostinho de conquistar alguma coisa. Agora, eu assisti uma entrevista de um jogador, se não me engano foi o Hendrick, que falou assim que o Vinícius Júnior veio ao Brasil jogar, mas ele tinha um compromisso, abriu mão do compromisso de jogar pelo Real Madrid para vir jogar para a seleção. Eu fiquei estarrecido. A seleção tem que estar em primeiro lugar, já né? não é mais, né, Celinho? Não aquela vontade de jogar, de defender as cores da seleção. Eu acho que o Uruguai partiu para essa, tem alguns países que estão partindo para essa e a coisa está dando resultado. A Argentina, propriamente dita, né? Que a Argentina trouxe o Scaloni,
que era um treinador desconhecido até então. Quando o Scaloni, à época, antes da Copa do Mundo, falou em pedir demissão, o grupo de jogadores fechou com ele. Não, nós estamos com você e vamos jogar por você. E a seleção argentina hoje, nós temos que entender e consentir que é a melhor seleção que a gente tem aqui. Com certeza, né, cara? E não o melhor só futebol. O melhor futebol, concordo com você, porque qualquer equipe hoje da Argentina está jogando de igual da primeira, segunda ou terceira, joga igual com os melhores times do Brasil. Essa sensação de querer jogar está sendo mais visto hoje nos times brasileiros, por exemplo. Jogadores querem jogar no Flamengo, jogadores querem jogar no Atlético Mineiro, querem jogar no Cruzeiro. E você não vê isso mais na seleção brasileira. Não. Não tem aquele espírito da camisa amarela mais, da seleção. Cara, se a gente voltar um pouquinho no tempo, nós íamos ver ruas pintadas, jogo da seleção, as pessoas pintavam ruas, punham bandeirolas, e a seleção parava o país. Hoje você não vê mais isso. Realmente. A gente precisa resgatar isso. Alguém precisa acordar. Eu comparo isso igual foi essa atitude do governo em tirar o celular das escolas. Alguma coisa precisa ser feita. Eu comparo isso assim, nós precisamos tirar esses jogadores que vêm de fora. Vamos dar oportunidade para os jogadores do país, que são jogadores que querem vestir a camisa amarela. Aqueles outros... Mas essa situação da saída de jogadores para o futebol internacional é muito difícil, né? Porque tem garoto de 15 anos que já tem um contrato firmado com o Manchester City. Né? Então, tem garoto de 16 anos que já vai, esperando completar 18 para ir para o Barcelona. Ele não tem nem o prazer de demonstrar um pouco do seu futebol aqui no seu país, não, já vai jogar fora. E o que dificulta ainda mais é essa vontade de querer representar o Brasil, né, Celinho? Pois é, Ricardo. Hoje os jogadores de 15, 16, 17, 18, até 20 anos, 20 para os europeus, 20 anos já está meio velhos. Eles acreditam que os jogadores brasileiros, a partir dessa idade, são indisciplinados taticamente. Sim. Então, eles não querem... Antigamente, o Zico foi com uma certa idade, Sócrates foi com uma certa idade, outros jogadores foram com idade diferente, tantos outros que foram, né? Muita gente na maturidade, realmente. Na maturidade, e jogaram. Outros não deram certo, né? Mas hoje eles preferem levar jogadores jovens, né? Sim. Celinho, saindo um pouquinho do futebol, vamos falar agora de basquete, né, Celinho? Você que foi um dos percussores, né, do criador da Maratona na Sexta. Nós já estamos em qual edição dessa maratona? É uma maratona que hoje já tem um alcance nacional, podemos dizer assim, né, Celinho? Ô, Ricardo, agora você me deu uma apertada, hein? Mas eu acho que nós estamos aí na 28ª, 29ª, exatamente, lembrei. Nós estamos fizemos a 29ª e o ano que vem vamos fazer a 30ª, então... As meninas que fizeram essas duas últimas maratonas estão falando aí de fazer uma big maratona para comemorar os 30 anos de idade da maratona, né? Então, assim, é um evento, foi criado inicialmente com 6 horas, o motivo era uma confraternização de final de ano, passou para 12, foi para 18 e depois 24, e a coisa cresceu, né? Esse ano nós tivemos a presença de 8 estados em Coromandel. Então, um evento bom, né, Ricardo? Um evento aí que... saudável. Acho que a administração pública tem que abraçar mais, e a gente tem que encher o ano de eventos esportivos. Sim. Que isso é muito importante. A gente tem notado que já deu uma melhorada nesse sentido, porque nesse final de semana nós tivemos o Enduro de motocross, né, o Enduro Fim, tivemos o campeonato de jiu-jitsu, tivemos handball, tivemos, acho que, vôlei, tudo no final de semana. Foi um final de semana bem movimentado com relação ao esporte. Isso, né, mesmo, a própria criação da Secretaria de Esporte, né? Sim. Que o Daniel está à frente agora, uma pessoa muito inteligente, eu acho que vai dar um up aí no esporte e esse tanto de evento que você está falando, né? E a gente tem tanto evento aí do karatê, do ciclismo, dos corredores de rua. Do ciclismo temos o destaque para o nosso amigo Bruno, né? Que que teve uma competição internacional agora em Araxá, com competidores de outros países, África do Sul, e ele conseguiu ficar em terceiro lugar. Bruno é uma pessoa que vem lutando há muito tempo, é uma referência nacional e quiçá internacional aí dentro do esporte, que está precisando ser abraçado. Sim. Que lutando aí com... Agora tá numa nova equipe em Uberlândia e precisa. Também esses dias para trás nós tivemos um evento de handebol em Coromandel. Sim. Então, o handebol que era um esporte muito pouco praticado, né?
que está voltando aí a ser praticado em Coromandel. No basquete tem a história, até mesmo, acho que você recorda bem disso, quando Coromandel, você criou um time de basquete em Coromandel, o Fabiano, o Júnior, né, filho da escola lá, nos primeiros jogos você falava, gente, o interessante aqui não é o resultado, a gente tem que colocar nosso conjunto, aprender a jogar e tal. No final, sagrado ser campeão. Né? Pois é. Então, Amilson Júnior. O Amilson Júnior. O Amilson foi um jogador na época cotado aí para a seleção mineira de basquete. Sim. Hoje nós temos aí lá no ginásio que está o Fabiano à frente, que faz um trabalho muito bom. Foi criado dois novos projetos, um no Joaquim Botelho e outro no Ali Derval, que a Vanessa está à frente, com a Mariana trabalhando com a Vanessa com basquete depois das 17 horas. Então, a gente acredita e tem fé que a coisa vai crescer, né? O esporte é muito importante, né, Celinho? Nós temos que estar dando valor, a gente está aí iniciando esse trabalho desse podcast, para a gente poder dar oportunidade às pessoas virem falar do seu esporte, porque muitas pessoas não conhecem, não sabem da sua trajetória, não sabem da sua luta diária, professor de educação física, tem aulas na faculdade, dá aulas nas escolas, e a gente tem que falar sobre o esporte para que o esporte possa ser lembrado e as pessoas passarem também a praticar mais o esporte. Né, principalmente, né, Ricardo, que a gente vive uma época aí dos smartphones, né? Dos celulares, em que as pessoas às vezes querem ter um conforto, e é aquela história do empresário que sai lá do seu apartamento, desce de elevador, pega o seu carro, vai para o trabalho, sobe o elevador e não faz atividade física. E hoje a gente vive aí um momento aí de doenças oportunistas que não tinha tanto em épocas passadas. Então, a atividade física é fundamental. Eu me lembro que antigamente, quando as pessoas chegavam no consultório médico, falava-se muito em remédio, né? Hoje, os médicos, a primeira coisa que perguntam, você faz atividade física? Eles já estão atentos a isso, porque sabem que a atividade física é bom para o corpo, é bom para a mente, é bom em todos os sentidos, né? Parte social, né? Justamente. Você saber se relacionar, as inter-relações pessoais. Você também vê que quando você me perguntou por que eu achava que o futebol ficou tão difícil ter equipes, ao mesmo tempo a gente viu que o esporte individualizado cresceu muito. As academias hoje estão com mais gente, criaram-se muito mais academias, ciclismo cresceu muito, corrida de rua cresceu muito e os esportes coletivos deu uma diminuída. E eu acho que a gente tem que fazer um estudo, a gente precisa conversar sobre isso. Por que isso está acontecendo? Né? Eu acho que a Covid levou as pessoas a ficarem mais individualizadas, a ficarem sozinhas. Daí foram, vou fazer um esporte individual, não vou depender mais das outras pessoas. E as academias proliferaram, estão cheias. Sim. E a gente precisa pensar no esporte coletivo. Coletivo também, que é muito importante. Até mesmo para a gente ter essa relação interpessoal e aprender a conviver em harmonia com outras pessoas. Exatamente. Né, Celinho, agora você fica à vontade para dar o seu recado, para falar um pouco mais aí para nós sobre esporte. Fala sobre a sua vivência. Então, Ricardo, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui e falar um pouquinho sobre a importância das pessoas fazerem atividade física no sentido de prevenção de doenças, no sentido de retardar o envelhecimento. Hoje a expectativa é muito grande aí que com a atividade física as pessoas terem uma longevidade com mais saúde, né? Há um tempo atrás, as pessoas se aposentavam e tinha aquele negócio de vestir o pijama, colocar um bonezinho, né? Hoje as pessoas querem trabalhar. E quando eu falo em longevidade, uma longevidade sadia, que a pessoa possa fazer uma atividade física, possa viajar, tenha autonomia de pegar um carro e sair, né? E quando eu trabalho na academia, eu estou fazendo um trabalho agora em academia, e o meu trabalho eu foco em 3 coisas. Eu trabalho equilíbrio, que eu acho que equilíbrio tem que ser trabalhado
desde a criança lá atrás até a pessoa com mais idade. Eu trabalho a parte cardio, que é trabalhar bastante as funções cardiovasculares, coração, pulmão, e trabalho força. Eu acho que esses 3 parâmetros são essenciais na vida das pessoas. Então, só queria terminar teve um professor na minha pós-graduação agora que chama Paulo Gentil. Ricardo, a coisa é tão interessante que o Paulo Gentil foi convidado pelo governo da Alemanha e dar um curso sobre musculação para crianças lá na Alemanha. Porque os alemães descobriram que se as crianças fizessem musculação, e o Paulo Gentil ia lá para a Alemanha para fazer, para dar esse curso lá, como ele foi, ele falando para o pessoal da Alemanha, para os médicos, para os fisioterapeutas, para os professores, olha, vamos fazer trabalho de musculação com as crianças, porque daqui a pouco tempo essas pessoas vão ser jovens, vão ser adolescentes, vão ser adultos, vão ser idosos, e nós vamos, fazendo musculação quando criança, a gente vai ter um idoso de força, a pessoa sentar e levantar com autonomia, vamos criar uma pessoa, um longevo forte. E ele foi à Alemanha, deu um curso, eles adoraram, e ele veio ao Brasil falar dessa experiência. Olha, para você ver a preocupação de um governo com esse, sim, de ter as pessoas, quando envelhecessem, ter força muscular. Então, uma das coisas novas hoje, não é tão novo, mas uma das coisas que dessa minha pós-graduação também foi musculação para criança, para a gente tentar tirar um pouquinho a criança, tirar o smartphone das mãos das crianças. Né? Porque virou febre, né, Ricardo? Virou uma febre, né, Celinho? Celinho, muito obrigado, viu, por você ter aceitado o nosso convite, ser o primeiro entrevistado aqui do nosso podcast. Para nós é uma emoção, uma gratidão enorme a você por ter tirado um pouco do seu tempo para vir aqui falar para nós, dar uma aula para nós sobre o esporte em si, tem todas as suas nuances. Você fica à vontade para estar voltando assim que você sentir vontade, quiser nos trazer algum assunto pertinente, os microfones aqui do nosso podcast estarão sempre ligados a seu favor e à sua disposição. Ricardo, agradeço muito e quero te parabenizar por essa ideia. Eu acho que você está abrindo um canal aí para a gente conversar com as pessoas. A gente precisa ouvir as outras pessoas, o que eles têm para contar sobre o esporte. Eu acho que o Coromandel tem uma história muito rica, cabe até um livro aí, né, Ricardo? E te dar parabéns a você, o Lucas, aos meninos aí do estúdio aí. E continue trazendo as pessoas. E para mim, não é tirar tempo, não. Para mim é um orgulho, para mim é uma alegria, está muito grande. Sempre que eu precisar, estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, nós entrevistamos o Célio Rosa Pérez, o Celinho, que trouxe para nós aqui um pouco da sua vivência, da sua experiência no mundo esportivo, né? Vou deixar uma mensagem para você. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer pessoa pode agora fazer um novo fim. O nosso podcast vai ao ar e tem o apoio da Academia Bojão Fitness, Hamburgueria América, Supermercado Gonçalves e Uniub Polo Coromandel. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.